Olá, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do podcast Ginocast Ríbica. Eu sou Janilva Fernandes Amorim, sou ginecologista e obstetra e hoje nós estamos aqui para discutir um tema que por muitas vezes ele é cercado por mitos e dúvidas, porque nós somos bombardeados com informações duvidosas e incorretas, que é sobre a higiene íntima. E para isso, nós estamos aqui com 3 maravilhosas convidadas, ginecologistas e obstetras experientes. A doutora Fernanda Abdumaci, a doutora Rosa Virgínia e a doutora Amanda Rodrigues. Então, se você, mulher, tem dúvida como cuidar da sua higiene íntima, tem dúvidas de que produtos usar, entendeu? Se está falhando ou está exagerando, fique conosco neste episódio que você vai pegar todas as informações bem detalhadas e eu acredito que vai lhe ajudar. E eu quero iniciar essa conversa com a doutora Fernanda Abdumaci. Tipo assim, ginecologicamente falando, Fernanda Abdumaci, qual é a importância, dessa higiene íntima adequada? É o seguinte, a gente tem que lembrar que a nossa região íntima, ela é dividida em vagina, que é a parte interna, e vulva, que é aquela parte externa, que é a parte que exclusivamente deve ser higienizada. Por que exclusivamente? Porque é importante a gente lembrar, eu acho que a maioria das pessoas não sabe, que a gente é cheio de bactérias boas na nossa vagina, que são os lactobacilos, que mantêm o nosso pH dentro da vagina ácido. E qual que é a importância disso? Proteção. Então, isso confere proteção à nossa vagina. Então, é importantíssimo salientar que, ginecologicamente falando, o saudável é a gente higienizar apenas a nossa região externa, que é a região chamada vulva, para não alterar a nossa flora e, por consequência, o nosso pH. E além daqueles micro-organismos do bem que vão favorecer a saúde íntima e durante essa limpeza, não deve ser feita na vagina para não retirar, tem a camada de gordurazinha da vulva, que é proteção. Então, se você vai lavar durante o dia, quantas vezes ao dia deve ser lavado, você tem que prestar atenção no uso do sabonete. Quantas vezes você deve usar um sabonete? Você deve lavar só com água? O que você acha, Rosa? Então, a vulva, que está ali na parte externa, como a Fernanda falou, ela pode ser lavada várias vezes ao dia, principalmente no nosso clima, né? Porque tá um calor danado aqui em Recife, demais. Tá parecendo Piauí, né, Janilva? Nordeste todo é quente, gente. Aí você pode lavar várias vezes ao dia, como a parte externa, certo? Agora, a vagina, ela não deve ser lavada, justamente para não perder esses micro-organismos protetores. Então tá livre, gente. Você pode lavar só com água quantas vezes vocês quiserem ao dia, quantos banhos vocês acharem que seja necessário. Agora, o sabonete você só vai usar no máximo de 1 a 2 vezes ao dia. Ótimo, Amanda. E me diz uma coisa, existe algo, assim, nessa higiene íntima que precisa ser evitado, assim, que deve ser evitado? Alguns produtos não devem ser usados durante a higiene íntima, porque eles vão alterar essa flora, né, essa microbiota, e favorecer ao desenvolvimento de infecções, proliferações de bactérias e fungos. Então, as mulheres não devem utilizar os protetores diários, que já foi falado em outro podcast. Verdade. Então, quem está nos acompanhando, vocês vão lembrar dessa informação. Isso. Então, vocês não devem usar protetor diário, porque ele vai abafar aquela região íntima, aumentando a umidade e, assim, aumentando as chances desse desequilíbrio dessa flora. Então, lenços umedecidos com perfume não devem ser utilizados, sabonetes perfumados, desodorante íntimo. A indústria surgiu com essa novidade, que é super prejudicial. Recentemente uma famosa até lançou, né? Tem grande influência sobre o público. Tem influência sobre o público feminino, inclusive, exato. E foi lançado, e isso a gente sabe que é totalmente prejudicial à saúde íntima. Exatamente. Tipo assim, o que acontece, né, no meio comercial? Ele percebe uma dor da paciente e aí quer, digamos, criar algo para sanar aquela dor, mas muitas vezes tem que ver que esse produto termina sendo prejudicial em vez de ajudar.
Porque culturalmente a mulher não quer que a sua vulva e a sua vagina tenha cheiro de vulva e vagina. E como é aquela frase que você sempre diz, Amanda, quando tá só a gente? Vulva e vagina tem que ter cheiro de vulva e vagina. Não dá pra gente modificar isso. Tirem isso da cabeça, mulherada. Aí, assim, outra questão também bastante que tem dúvida no nosso consultório é, doutora, eu uso o sabonete, né, do meu corpo para poder lavar a vagina? Ou, tipo assim, eu posso usar um sabonete íntimo? Tipo assim, nos ajuda, Fernanda, com essa questão. Não existe um sabonete íntimo ideal para... Olha, isso é uma dúvida muito comum no consultório, né? A gente recebe essa pergunta todos os dias. E existe esse mito que o pH do sabonete tem que ser neutro. E ele não tem, porque o pH da nossa vagina não é neutro. Então, de preferência, a gente deve usar um sabonete, íntimo ou não, que tenha pH ácido. E isso vai ajudar a não desequilibrar tanto a nossa microbiota vaginal. Importante também lembrar, as meninas falaram já sobre os desodorantes. Então, sabonete com cheiro, sabonete com muito corante. Os desodorantes íntimos, eles são totalmente contraindicados. Maravilha, ok. E então vamos para mais um tópico, né? Que é outra também dúvida que é bastante frequente nos nossos consultórios, é sobre a peça íntima, né? Que tipo de tecido dessa peça deve ser usado? Tu pode trazer essa dica pra gente, Rosa? Então, a peça íntima mais indicada é a de algodão, certo? 100% algodão, né? 100% algodão. E evitar usar calça comprida por muito tempo. Roupas apertadas, né? O que é muito difícil para a mulher trabalhadora diária, né? Mas nós temos que tentar. Exato. E aí tem, às vezes, aquelas lojas de lingerie, né? Que deixam as mulheres bastante tentadas com aquelas roupas íntimas bonitas e tudo mais. Maravilha, você pode, né, comprar e usar, mas em momentos específicos, né? Não no dia a dia. No dia a dia evitar, né? Outra coisa importante também que a gente vê muito é secar a calcinha no box do banheiro. Isso. Por que a gente não indica? Porque normalmente ali fica úmido. Então é um ambiente úmido que pode promover a não secagem adequada da peça. Então sempre secar a roupa íntima em lugares bem ventilados, se possível sob a luz do sol, para a gente tentar diminuir o risco de proliferação de fungos e bactérias nocivos à nossa saúde genital. Exatamente. E ainda colocando a questão da roupa íntima, tipo, não adianta também comprar calcinha de algodão e colocar o protetor. Justamente. Né? Então, assim, a calcinha de algodão é recomendada exatamente por ser um tecido que permite essa ventilação, né? Então, o protetor vai impedir isso. É um tecido respirável, né? Isso. Por isso também que a gente aconselha a dormir sem calcinha, para que aquela região não fique abafada. Seja melhor ventilada, né? É isso, exatamente. Importante. Verdade. E assim, acrescentando essa questão, vamos falar, né, em outro assunto importante também que eu acho, que é durante o período menstrual, né? Tipo assim, acho que é importante a gente falar nessa questão. Que medidas a gente pode ter, Fernanda, a mais, para poder ter uma higiene adequada nesse período? Tipo assim, existe uma quantidade de troca de absorventes, de coletores? Até porque durante a menstruação o sangue vai alterar ali o pH vaginal. Exatamente. Então você tem que redobrar os cuidados para não... E o sangue é um fator que também promove o aumento de proliferação bacteriana. Isso. Então, assim, a gente não recomenda que se use ou absorventes, interno ou externo, por mais de 3 horas. Então, trocar o absorvente a cada 3 horas. Tomar muito cuidado com a higiene correta dos coletores menstruais. Verdade. Lembra que eles têm que ser bem lavados e, de preferência, até fervidos. Né? Na época da menstruação, então, a gente tem um aumento da proliferação bacteriana. Então, tomar muito cuidado com a higiene, lembrando que a gente não recomenda nem no período menstrual a realização de duchas vaginais. Então, a gente vê muito no consultório os pacientes, mas eu posso lavar por dentro? A gente não recomenda. Tá? Então, a higiene genital, ela é feita exclusivamente na vulva, mesmo no período menstrual. Maravilha. Então, gente, deixando bem claro, né? As duchas e os protetores, isso é bom para os fabricantes.
tá? Para nós indústria. mulheres. Não mesmo. Não é bom, tá certo? Vamos lá. E assim, existe algum tipo de alimentação que ajuda nessa questão, né? A gente sabe que a alimentação saudável está bastante em alta, né? Ter uma alimentação saudável está em alta. Então, essa alimentação saudável também, digamos, é essencial para a higiene íntima. A gente sabe que previne até câncer. E para a higiene íntima também melhora essa questão? Melhora com certeza. A alimentação, o excesso de açúcar promove a alteração da nossa flora, excesso de carboidrato. Então, a alimentação mantém não só o nosso equilíbrio da flora vaginal, como também intestinal, né? Então, assim, alimentar bem é bom em todos os sentidos, inclusive no ginecológico. Maravilha, gente. Então, assim, a gente tem muito também essa queixa das pacientes do nosso consultório quanto ao cheiro. Tipo, doutora, aí eu pergunto, né, se aquele cheiro tem uma característica de podre. Não, doutora, não tem, mas tem dia que tá mais e tem dia que tá menos, né? E realmente isso pode acontecer. Cheiro mais forte. Isso, o cheiro mais forte algum dia, o cheiro mais... Eu digo o seguinte, vai depender do quanto você suou naquele dia, né? Você suou bastante. E outra coisa, às vezes você tomou um banho mais escorrido, parando para pensar, ver o seguinte, a axila. Né? Tem dia que você percebe que a sua axila, apesar de você ter tomado banho e você colocar desodorante, né? Que também é uma questão que tem uns desodorantes que não devem ser usados nas axilas, né? Então, assim, apesar de você usar, ainda tem aquele cheiro forte. Então, assim, a vagina tem um cheiro característica dela e pode ter dia que ela vai estar mais aumentada do que o outro. Isso não quer dizer que seja uma infecção. Então, é isso que a gente costuma orientar as nossas pacientes no consultório, no sentido de não é só o odor, se atentem à alteração na secreção, na coloração, na textura, se existe algum sinal externo além do odor, por exemplo, coceira, que é o que a gente chama de prurido, alguma irritação vaginal, ardência, então, vulvar, né? No caso, a gente tá falando ali de fora da área externa da vulva. Então, não é só o cheiro que significa alguma coisa para nós. Eu digo que as mulheres elas precisam ter muito cuidado com o que elas vão colocar também dentro da vagina, porque eu já tive a experiência de pegar uma paciente que ela foi usar aqueles produtos de sex shop. Uma bolinha com cheiro, perfumada, com cor. E aí ela teve uma irritação, um processo alérgico violentíssimo na vagina. Eu tive que realmente fazer uma ducha para retirar todo o material que estava dentro da vagina dela. Exatamente. Devemos lembrar que a mucosa, ela é sensível, não é como a pele. A pele a gente pode explorar agora vários produtos. Deixa eu ver se esse hidratante é bom, deixa eu ver. Mas a vagina não, porque é mucosa, então a mucosa é mais sensível. Pode provocar essa irritação realmente bem significante. E é importante também desmistificar que todo corrimento vaginal é patológico. Ótimo, então, tem Fernanda. paciente que quer lavar a região ali da vulva várias vezes ao dia, pensando que o corrimento é alguma doença. Falta de higiene. Que é falta de higiene. E assim, normalmente, igual a gente tem na boca as glândulazinhas que produzem a nossa secreção, na vagina a gente tem também. Então, a vagina, ela é naturalmente úmida. Exato. Então, ela é um tecido umedecido que quando a paciente, inclusive, não usa hormônio, anticoncepcional hormonal, ela vai ver as variações do ciclo naquela secreção. Então, vai ter uma época do mês que ela vai estar com a secreção mais fluida, parecendo uma clarinha de ovo. Tem uma vez que tá mais parecendo uma massinha. E se não tem alteração, essas que a gente já falou, de cheiro, de irritação naquela parte externa, coceira, normalmente é o que a gente chama de corrimento fisiológico. E na verdade, vamos lembrar o seguinte, que essa secreção, ela é quem provoca essa limpeza. Foi tanto falado aqui, não precisa lavar o canal vaginal. Por quê? Porque ele é autolimpante. É exatamente essa secreção. Então, assim, quando você vê uma secreção na sua calcinha, maravilha. Significa dizer que é porque ela está provocando essa limpeza no seu canal vaginal. E você vai ter a saúde em dia. Saúde em dia. Exatamente. Então, assim, se você quer usar algum produto, tá com dúvida, é sempre bom procurar o seu ginecologista, certo? Consulte o seu ginecologista, vê se aquele produto é ideal, se ele não vai provocar alguma irritação, te provocar alguma alergia. Então, assim, o ideal é procurar o seu ginecologista. Existe, entendeu? Como a Fernanda colocou, sabonetes que melhoram essa questão da limpeza, melhoram nessa questão do cheiro. Existem outros produtos também, como existem os desodorantes de axilas apropriados. Existe também
os produtos que melhoram nessa questão do cheiro, mas procura o seu ginecologista, não vá numa farmácia ou num supermercado e compre um produto que está lá na prateleira sem você ter conhecimento, tá certo? Então, eu quero anunciar o fim, né, deste podcast, com muita gratidão e honra por ter essas participantes maravilhosas aqui, Obrigada. certo? Muito obrigada para vocês. E você, eu espero que esta informação tenha sido muito valiosa para você. E assim, se lhe ajudou, encaminhe para outras mulheres para poder ajudar também, porque a saúde íntima é muito importante. E pequenos cuidados no nosso dia a dia pode proporcionar uma saúde íntima para você, tá certo? Muito obrigada por estarem aqui. Fique conosco nos próximos episódios, nos acompanhando. Toda semana a gente está aqui lançando informações para você. Bye, bye!